Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. É muito comum, gente, que durante a nossa vida a gente vá aprendendo algumas coisas e a gente tenha a vontade de compartilhar isso com as outras pessoas. Só que a questão ela começa a ficar um pouco mais complexa porque nem sempre a outra pessoa vai ter receptividade para receber aquilo que a gente está falando sobre, ou entender o nosso ponto de vista, ou entender o momento que a gente está da nossa vida, né? As coisas mudam de figura, então muitas vezes pode ser o caso de você que já aconteceu isso em algum momento, ou então que esteja acontecendo, que você esteja descobrindo coisas muito boas, coisas maravilhosas, que você tenha conhecido a meditação, o autoconhecimento, a espiritualidade. E quando a gente conhece uma coisa boa, é natural da gente querer compartilhar isso com as outras pessoas. Só que todos nós temos uma visão diferente sobre a vida. E todos nós estamos em um momento diferente de vida. Falando de uma forma um pouco mais resumida, um pouco mais clara. Cada pessoa tem um nível de consciência diferente. Esse nível de consciência ele é dinâmico, ele não é fixo. Então, eu durante um período da minha vida, eu estou num nível de consciência X. Em um certo período da minha vida, eu estou vendo as coisas por um panorama, por uma lente. Quando passa um pouco do tempo, quando eu aprendo mais algo, quando eu expando a minha consciência, eu vejo as coisas de forma diferente. Então, cada pessoa ela tem um nível de consciência. Cada pessoa, mesmo que sejam da mesma família, mesmo que sejam do mesmo grupo social, mesmo que sejam até mesmo do mesmo grupo religioso, do mesmo centro, da mesma igreja, cada pessoa tem um nível de consciência único e específico. E cada pessoa vai ver um conjunto de assuntos de forma diferente ou vão ter afinidades nesse conjunto de assuntos e aí vão ver de forma parecida. Assim como diz, por exemplo, Arley Cravo, a maior diferença que a gente tem no mundo, a maior disparidade que a gente tem no mundo, que vai além da disparidade da diferença econômica, a diferença religiosa, a que é a mais vigente no mundo como o nosso é a diferença dos níveis de consciência. E quando a gente não entende isso, gente, quando a gente ainda não percebeu isso, é muito comum que a gente tenha a percepção, tenha a ilusão de que todas as pessoas pensam e veem as coisas da mesma forma que a gente vê. Só que não é assim que funciona. Então, muitas vezes a gente passa por uma situação muito difícil, ou até às vezes a gente passa por uma situação muito alegre que fez a gente se sentir muito bem, uma conquista na nossa vida. E muitas vezes a gente projeta na outra pessoa e a gente acha que a outra pessoa vai sentir aquilo que a gente está sentindo, que vai entender integralmente o porquê que a gente está sentindo aquilo. Só que muitas vezes quando a gente expõe para outra pessoa, ela não tem a reação que a gente esperava. Às vezes a gente está contando uma dor e a pessoa ela não entende isso como uma dor, ela entende isso como uma besteira, então ela não dá tanto valor assim para sua dor, para aquilo que você está sentindo, para sua ferida, para um processo que você esteja passando. Ou então, da mesma forma, você pode estar contando uma experiência que te fez muito feliz, que te trouxe muita gratidão, e mesmo assim a pessoa não entender, ver aquilo como uma bobagem, falar que aquilo acontece na vida de todo mundo, e que não é pra você ficar tão feliz assim, que é pra você tomar cuidado, na verdade você tá iludido, né, que logo vai vir a tempestade, depois da bonança, e aí vai acabar tudo em trevas. Enfim. Então, muitas vezes, quando a gente vai com uma expectativa contar algo da nossa vida, compartilhar algo da nossa vida,
a gente tem que ter o cuidado para não entrar nessa ilusão de que as outras pessoas veem as coisas exatamente do jeito que a gente vê. Então, cada pessoa ela tem um nível de consciência diferente. Mas o que faz, por exemplo, eu conseguir conversar sobre determinados assuntos com uma pessoa, mas eu não conseguir conversar esses mesmos assuntos com uma outra? Isso significa que com cada pessoa, né, em cada relação, a gente tem um grau de afinidade, né? Isso mesmo foi o que eu aprendi com a Arlie Cravo, por exemplo. Então, em cada relação, eu tenho um grau de afinidade diferente. E dependendo desse grau de afinidade, o meu nível de consciência vai se adaptar melhor ou vai conversar melhor com o grau de consciência da outra pessoa. Então, as pessoas, às vezes, que têm um grau de consciência mais parecido com o nosso, ou que estão num momento de vida, ou vendo a vida do mesmo jeito, de um jeito mais parecido com o nosso, são pessoas que a gente, naquele momento, tem mais afinidade, normalmente. É claro que a gente pode conhecer pessoas de um nível de consciência muito diferente e mesmo assim ter grande afinidade. Mas, em geral, depende muito do nível de expansão de consciência daquela pessoa. Se ela for uma pessoa que souber acolher um nível de consciência diferente, opiniões diferentes, se ela for uma pessoa que respeita a opinião dos outros, se ela saber acolher verdadeiramente, se ela for uma pessoa compassiva, não tenho dúvida de que, independente se ela pensa diferente ou não de você, independente se vocês veem as coisas diferentes, eu não tenho dúvida que você ainda assim consegue ter uma grande afinidade com essa pessoa, você ainda consegue conversar muito bem com essa pessoa e ter uma intimidade muito grande. Mas, em geral, gente, tratando aqui no nosso nível de consciência mediano, e eu me incluo nisso, né, e eu incluo todos os nós, na maioria do tempo e durante longos períodos da nossa vida, para não dizer a vida toda, a gente encontra pessoas que às vezes não tem muito preparo, e muitas vezes a gente é essa pessoa que não tem preparo para lidar com uma visão diferente, uma opinião diferente, não sabe lidar muito quando alguém tem uma visão muito atípica da sua, né, e vocês não conseguem ali ter uma conversa saudável, um diálogo, né, vocês acabam entrando em faísca, em briga. No nosso nível atual de consciência, pelo menos no meu, falando por mim, ainda pode ser muito difícil a gente conseguir lidar com todo tipo de nível de consciência. Porque no mundo que a gente vive, esse aqui, a gente tem a oportunidade de conhecer e de conviver com pessoas com níveis de consciência completamente diferentes. A gente vai de pessoas com nível de consciência super iluminado, com muita compaixão, com muita serenidade, pessoas muito amorosas, mas ao mesmo tempo a gente também convive com pessoas que só pensam no próprio umbigo, que só pensam em satisfazer os próprios desejos, que não têm empatia, que não ligam para as outras pessoas, que só ligam para aquilo que faz bem para elas, e se elas prejudicarem outras pessoas não tem problemas, não tem problema segundo a visão delas. Então a gente convive com vários tipos diferentes de consciência nesse planeta que a gente vive, nesse mundo que a gente está vivendo temporariamente. E quanto mais expandido é seu nível de consciência, mais você vai aprendendo a lidar com esses níveis de consciência diferentes. Porque como é mais ou menos o que funciona? Isso é uma coisa que eu vi nos vídeos da Gisela Valim. Aliás, eu menciono ela aqui nos vídeos, menciono a Arlie Cravo também, porque com certeza o conteúdo deles pode muito bem te agradar, podem fazer diferença na vida de vocês. Então, se vocês tiverem um tempinho, se vocês sentirem afinidade no coração, eu sugiro de coração vocês acompanharem os conteúdos dele. E nos conteúdos da Gisela Valim, ela comentando, né, sobre as experiências que ela tinha com um mentor qual se consulta, um espírito ao qual ela se consulta, né? Esse espírito, ela falou que o nosso grande aprendizado aqui no planeta, né, vivendo como encarnado, o nosso grande aprendizado é aprender
com quem tem um nível de consciência maior. Então, as pessoas que têm um nível de consciência maior do que o meu, eu aprendo com elas a ter uma consciência mais amorosa, a ser mais sereno, a ver as coisas por uma nova ótica. Então, essas pessoas são ali a mão que me ajuda a elevar a minha consciência. E eu aprendo ao mesmo tempo com as pessoas que têm um nível de consciência um pouco mais primitivo, um pouco mais rasteiro, um pouquinho mais materialista. Eu aprendo com essas pessoas a ter compaixão. Então é uma via de mão dupla, e dos dois casos a gente acaba aprendendo e expandindo a consciência. Então a gente aprende a ter compaixão com quem tem menos luz que a gente, né? Tem uma consciência mais rasteira, mais primitiva. A gente aprende a ter compaixão por essas pessoas e ao mesmo tempo a gente aumenta a nossa luz convivendo com pessoas com uma luz maior que a nossa, com um nível de consciência maior do que o nosso. Então, no mundo onde a gente vive, a gente tem sempre a oportunidade de aprender com outras pessoas. Como muito bem fala o Arlie Cravo, somos mestres e discípulos uns dos outros. Então, independente da relação, independente da pessoa com a qual você está se relacionando, dependendo do seu foco, você pode sim aprender algo com essa pessoa, ensinar algo para essa pessoa. Só que a questão ela é mais profunda do que só um ensinamento teórico, do que só ficar falando e fazendo palestras. A questão é que para um nível de consciência poder, para a gente conseguir aprender de fato com alguém que tem um nível de consciência maior que o nosso, ou de ajudar pessoas com um nível de consciência mais primitivo, mais rasteiro, mais obtuso, para a gente conseguir ajudar essas pessoas a expandir a própria luz, qual que é o fenômeno que acontece? Pode até ser, em alguns momentos, através da fala, através daquilo que a gente fala, mas o principal método de expansão de consciência que a gente tem em mãos, e que é o que mais deve ser levado em conta, e o que mais tem eficiência, é o contágio. Então, assim como também fala o Arlie Cravo, consciência não se impõe, se aprende por contágio. Então, a gente aprende por contágio. A gente não tem como plantar consciência na cabeça de outra pessoa, mas a gente tem a oportunidade de, no contato com essa pessoa, a gente ajudar essa pessoa a expandir a luz dela e essa pessoa ajudar a gente a expandir e expressar a nossa própria luz. Então, a nossa grande dificuldade, às vezes, é no meio de uma relação onde a gente tem um grau de desafinidade muito grande, ou seja, o nosso grau de afinidade com a pessoa é muito pequeno, a gente não consegue conversar muito bem sobre os assuntos, a gente não consegue concordar em várias coisas, são poucas as que a gente concorda. O nosso grande desafio é nessas relações a gente não entrar em briga, a gente não entrar em disputa, a gente não querer ficar ali catequizando as outras pessoas, a gente não querer ficar ali tentando implantar a nossa consciência na cabeça das outras pessoas. E a gente vai parando de pouco a pouco até realmente parar de vez, quando a gente percebe que a consciência ela não se impõe. A consciência ela vai expandir no outro quando for a hora. E a consciência vai expandir no outro através do contato, do contágio. Então você pode ali chegar para o outro e contar o que você sabe, e contar as experiências que você teve, e talvez o outro tenha abertura para acolher aquilo e isso possa realmente ajudar a outra pessoa, né? Por isso que é importante a gente ter pessoas que fazem palestras, a gente ter pessoas que gravam vídeos, a gente ter pessoas que fazem cursos, que conversam com a gente, que nos dão conselhos. Porque quando a gente está aberto, quando a gente tem abertura, quando o nosso coração está aberto para essa pessoa, realmente ajuda muito a gente na nossa evolução, no nosso aprendizado, na expansão da nossa consciência. Mas se a pessoa ela não estiver aberta, ou se o nível de consciência dela no momento não comportar esse tipo de entendimento, ou essa consciência, essa visão, esse assunto, você pode, por exemplo, ficar falando com a pessoa sobre aquele assunto durante o dia todo,
durante 3 horas, falar e falar e dar milhares de argumentos e fatos, mostrando para a pessoa por que aquilo que você está falando tem fundamento, tem base, ou por que aquilo é importante para você. Mas se aquela pessoa ela não está com um nível de consciência preparado para receber aquilo, se a pessoa ainda não está pronta, ou se ela não tem afinidade com a sua visão, com o seu nível de consciência, com a forma como você vê as coisas, mesmo que você fale durante 3 dias sem interrupção alguma, isso não vai fazer com que a consciência seja manifestada na vida da outra pessoa. Isso não vai fazer com que a pessoa entenda as coisas da forma que você entende. Isso não vai mudar a cabeça, não vai mudar a mente nem a consciência da outra pessoa, porque é um fenômeno muito mais interno. Por isso que a gente não pode ficar muito preocupado em ficar salvando outras pessoas, ficar catequizando todo mundo, fazendo palestrinha o tempo todo, porque para a pessoa poder acolher, entender aquilo que a gente está falando, primeiro ela precisa acolher, mas primeiro ela precisa estar preparada, precisa ser uma pessoa que tem esse tipo de abertura, porque pode ser às vezes que a pessoa ela não é que ela tem um nível de consciência rasteiro, é só que ela vê as coisas de forma diferente de você. E aí, por mais que passe anos e anos, ela ainda vai ver as coisas de forma diferente. Então aí não é uma questão de tempo, aí é uma questão mesmo de desafinidade. Então não tem muito o que você fazer. Pode ser que um dia ela concorde, ela veja as coisas do jeito que você vê, ou pode ser que não, ela nunca veja. Pode ser até mesmo que você acabe vendo as coisas do jeito que ela vê. Tudo é possível. Mas a gente tem que entender que a consciência ela não pode se impor e que a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes essa nossa tentativa de ficar salvando, catequizando e fazendo palestras o tempo todo, tentando formatar as pessoas segundo o nosso nível de consciência, sem levar em consideração o nível de consciência das outras pessoas, primeiro que é uma indelicadeza muito grande, uma invasão de privacidade, de espaço muito grande, mas segundo, também é um gasto de energia desnecessário, que esse tempo e essa energia que a gente está gastando querendo salvar e mudar as outras pessoas, é um tempo e energia que a gente poderia usar para mudar e expandir a nossa própria consciência. Então, cada pessoa tem que se preocupar com a sua própria consciência. Cada pessoa tem que se preocupar com evoluir ela por ela mesma. E se alguma pessoa, alguma vez, alguma hora, chegar até você pedir um conselho, chegar até você pedir uma sugestão, ou essa pessoa estiver aberta para conversar sobre esse assunto, então você pode sim conversar sobre esse assunto, você pode compartilhar com essa pessoa, se a intimidade permitir. Às vezes a pessoa ela não vai pedir exatamente que você fale, mas você pode tocar no assunto sempre com muita delicadeza, sempre com muito cuidado para não invadir o espaço da outra pessoa, para não ter uma postura de imposição, mas sempre de sugestão, sempre de muita delicadeza com o espaço do outro, mas principalmente com muita generosidade e muita compaixão com o nível de consciência da outra pessoa, para a gente não invadir. E perceber que você ficar catequizando outras pessoas, falando e discutindo, não vai trazer consciência para elas, não vai fazer com que elas vejam as coisas da mesma forma que você, é uma virada de chave muito importante para a gente evitar gastos de tempo e de energias desnecessários. Porque quantas vezes a gente insiste em um relacionamento com uma pessoa que não vê as coisas igual a gente, que não tem respeito pela nossa visão, que não tem respeito pelas nossas crenças, e a gente fica ali insistindo o tempo todo que aquela pessoa ela veja as coisas como a gente vê, que ela entenda as coisas como a gente entende. Então às vezes a gente acredita na espiritualidade, às vezes a gente acredita que a vida não cessa no túmulo e não começa no berço. E às vezes a gente fica ali tentando provar para as outras pessoas, não, porque olha, percebe isso aqui, mas olha esse caso aqui que aconteceu. E muitas vezes a gente fica tentando trazer para as pessoas uma convicção que é nossa. E a pessoa ela só vai ter a convicção quando ela tiver experiências que comprovem para ela.
Então, muitas vezes a gente quer demonstrar para as outras pessoas a espiritualidade, a gente quer mostrar para as outras pessoas como a vida é bela, como é interessante o mundo do autoconhecimento, da expansão de consciência, da meditação, da espiritualidade, mas a pessoa, ela não está no momento de vida onde ela vai conseguir acolher isso, e ela não tem a mesma convicção que você. Então, por mais que você fale de coisas lindas e maravilhosas e muito profundas, essa pessoa ela ainda não tem, ela não está preparada, ela não tem, ela ainda não tem a convicção necessária para acreditar naquilo. Ela não viveu experiências como você viveu. E pode ser que ela nunca viva, pelo menos não nessa vida. Pode ser que ela não veja as coisas da forma como você vê. É claro que você pode, se você sente aquela pessoa de uma certa forma perdida, acuada, você pode sim orar para ela, você pode sim desejar o melhor para ela, você pode sim emanar boas energias para ela, mas a gente tem que ter muito cuidado para não querer fazer com que as pessoas entrem nos nossos moldes, não querer fazer com que as pessoas sejam nossas marionetes, nossos robozinhos. A gente tem que ter muito cuidado para nas relações não entrar com a posse, não entrar com o controle, não entrar com a manipulação. Porque muitas vezes, gente, e é muito importante que a gente se atente nisso, muitas vezes, e todos nós somos passíveis de cometer isso, em muitos momentos, a gente, com muita boa intenção, invade o espaço da outra pessoa e invalida completamente o nível de consciência dela, sabe? Desqualifica completamente a outra pessoa. Por melhor que seja a nossa boa intenção, mas porque a gente não entende que aquela pessoa ainda não está preparada, ela não está no momento, e pode ser que ela nunca esteja, e a gente tem que respeitar isso, a gente tem que entender isso. Por isso que a pessoa que a gente tem que salvar na nossa vida é a gente mesmo. A gente pode ajudar, a gente pode sugestionar, aconselhar, se as pessoas pedirem a nossa opinião, ou se as pessoas tiverem abertura para isso, se a gente intuir que esse é o caso. Porém, a gente tem que sempre priorizar o nosso ganho de consciência. A gente sempre tem que priorizar a nossa expansão de consciência e não ficar focando em evoluir outras pessoas. Cada um vive o seu processo da sua maneira. E quando você aprende a respeitar o processo e o nível de consciência de outras pessoas, você também vai aprendendo de forma paralela a respeitar o seu nível de consciência. Você já não fica discutindo quando as pessoas veem as coisas de forma diferente da sua. Você já não fica com medo de não estar certo, com medo daquilo que você acredita ser uma farsa, porque você sabe que a pessoa ela vê as coisas de forma diferente da sua e que para ela pode não fazer sentido, mas se para você, no seu coração, faz sentido, se você teve experiências na sua vida que tocaram profundamente o seu coração e que para você trouxeram convicção naquilo que você acredita, então você já percebe que não importa o que a outra pessoa pense, ou sinta, ou veja, o que importa é o que você sente, o que importa é o que o seu coração sente, o que importa aqui é a sua convicção, é a sua experiência. Você não vai querer invadir o espaço das outras pessoas, da mesma forma que você não quer que as pessoas invadam o seu espaço, fiquem aí querendo te catequizar e querendo falar que você está no erro ou no engano. Então, da mesma forma que a gente não gosta, a gente acha muito indelicado quando outras pessoas fazem isso com a gente também tem que tomar esse cuidado para não fazer isso com as pessoas. Então a gente precisa entender primeiramente que a inconsciência ela não se impõe e que a forma da gente conseguir conviver com as outras pessoas de níveis de consciência tão diferentes é focar no grau de afinidade e naquilo que eu não tenho afinidade com outra pessoa, naquilo que a gente tem afinidade na sombra. Aí eu procuro não comentar, eu procuro não conversar, eu procuro não dar bola, eu procuro não fomentar em mim e na outra pessoa para que aquilo não cresça. Mas eu foco em conversar sobre as coisas que a gente vê parecido, eu foco em procurar ver a luz da outra pessoa para a relação poder ficar o mais saudável possível, o mais harmônica possível.
Se for uma pessoa que eu tenho que conviver sempre e que é muito difícil a convivência, eu posso orar para o anjo de guarda ou para o mentor da pessoa, orar para o meu anjo de guarda e o meu mentor e apaziguar a relação, mas não entrar em disputa, não ficar querendo discutir, não querer ficar catequizando as pessoas, não querer virar aquela pessoa palestrinha que tudo quer ensinar, não entrar nessa postura, mas ter humildade, ter compaixão com o nível de consciência da outra pessoa, não querer ficar salvando todas as pessoas e entenda que se algum dia aquela pessoa ela tiver abertura, ela estiver num momento onde ela vai conseguir perceber as coisas do jeito que você percebe, ou que ela vai querer conversar com você sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, tenha certeza que a vida vai dar um jeito de vocês terem essa conversa. Porém, não ponha a carroça na frente dos bois, não vá com pressa, com ansiedade, com controle, querendo controlar a vida das outras pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí a gente espera, deixa que a vida haja na vida da pessoa, deixa com que a espiritualidade trabalhe. Às vezes não é o momento de você ter essa conversa com aquela pessoa, de você falar sobre fé, sobre religião, sobre ET, sobre seja lá o que você acredite, mas talvez não seja o momento. E aí você deixa, pode ser que talvez no futuro essa pessoa chame você para conversar sobre esse assunto. E aí quando ela chamar, você vai poder falar aquilo que você acredita. Mas se você tentou conversar com alguém sobre o assunto e viu que aquela pessoa não tem abertura, ou ela está sempre contradizendo aquilo que você fala, querendo debater, querendo discutir, você já percebeu que dali não vai sair uma conversa muito saudável, uma conversa empática, e aí você simplesmente prefere não mais conversar sobre aqueles assuntos com a outra pessoa, e você pode, por exemplo, focar em conversar sobre assuntos que você e a outra pessoa têm afinidade, seja coisas superficiais como futebol, moda, TV, algum programa, mas se aquela pessoa não consegue ter conversas profundas com você de forma que vocês não discutam, então talvez seja a forma mais saudável de lidar seja vocês conversarem sobre coisas superficiais e você deixar para conversar sobre coisas mais profundas, sobre espiritualidade, sobre comportamento humano, sobre evolução, sobre filosofia, com as pessoas que veem as coisas do jeito que você vê e as pessoas que têm um nível de consciência parecido com o seu. Assim, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha aqui tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas, que seja. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.